Olá, meus amores! Olha eu aqui outra vez, sou a Joy Matos do Ateliê Joy Artesanato. Estou trazendo mais uma novidade linda para vocês, o segundo vídeo aula que compõe o curso volume 2 do Super Mario Bros, tá? Nos vídeos anteriores, você pode estar conferindo os demais personagens que já foram confeccionados, o Mario, o Luigi, a Princesa Peach, o Toad, e hoje nós vamos aprender esse lindo Bowser aqui, tá? Então já se inscreve no canal, dá o joinha, aqui na descrição tem todas as informações para você adquirir os moldes, as listas de materiais, também não se esquece de me seguir nas redes sociais, tem tudo aqui na descrição, tá bom? Então bora lá, espero que vocês gostem muito, fiz com muito carinho para vocês, tá? E já vai dando um visu aí em tudo que eu trouxe para vocês nesse Bowser que entrega tudo, para vocês venderem muito. Bora então pro começo do vídeo aula, nós vamos começar aqui pela cabecinha do nosso Bowser. Lá nos moldes você vai ver que tem ali indicando para você os pontilhados, onde você tem que recortar o olhinho. O olhinho vai ficar vazado na parte verde. Nós vamos colar um retalho de tecido branco, de feltro, aliás, né? Ali, e eu colei em volta. Eu não vou costurar. Eu deixei coladinho mesmo, tá? Vamos posicionar então a parte da frente com a parte de trás. E eu vou começar a fazer o caseado na parte de cima da cabecinha. Ó, vamos fazer toda essa voltinha da cabeça, parando aqui em cima, deixando uma pequena abertura para fazer o enchimento. O ponto caseado, se atente em fazer pequeno, delicado. Eu faço com linha de costura comum, com 2 fios apenas, para ficar bem delicadinho, tá? O espaço eu faço bem pequenininho, o ponto também bem delicado. A gente procura fazer tudo igualzinho para no final ficar com um acabamento bem perfeitinho. No meio do processo do caseado, a minha linha acabou e eu quero passar para vocês essa dica que é muito legal para dar continuidade sem parecer. Ó, você vai introduzir a sua agulha no último pontinho. Espera, deixa eu focar aqui para você ver. Ó, eu introduzi no último buraquinho ali da agulha, escondo o nozinho dentro do feltro. E aí, eu introduzi a agulha no último caseadinho. Ó, tá vendo ali? Você introduz nesse último pontinho. E pronto, pode continuar fazendo a sua costura, que não vai aparecer de forma nenhuma onde você começou e aonde você terminou, tá? Então, é só continuar fazendo o seu caseado normalmente. Pronto, depois de casear toda a volta, nós vamos deixar essa pequena abertura para começar a fazer o enchimento. Para encher a cabecinha, vai introduzindo pequenas quantidades do enchimento. Não vai colocando muito não, porque senão vai ficar um aspecto de balão. E não é isso que nós queremos, tá? Para ele não perder muito a forma do recorte da cabecinha, nós vamos introduzindo aos pouquinhos e vamos compactando a fibra em toda a volta dessa cabecinha. Eu utilizo 2 palitos de churrasco, utilizo pinça, o que você achar melhor, tá? Vamos fazendo assim, então, até chegar no topo da cabeça. Ó, pode ver que eu não coloco muita fibra de uma vez só, porque dessa forma você pode ir acomodando ela dentro da cabeça em partes iguais, não vai ficar nenhuma ruga, nenhuma parte sem encher, nada vai ficar embolado lá dentro, fica lisinho e bem certinho. Para não ficar deformada depois que nós fechamos a peça, nós vamos com a agulha puxar toda a fibra para a extremidade, da onde nós finalizamos ali, que fica meio tortinho, ó, até deixar lisinho, tá? Empurre a fibra também para essa região. Agora eu vou fazer a boca.
Eu vou utilizar 2 camadas de manta R2, pode ser R1 ou R2. Começo caseando essa parte vazada da boca, né? A parte de dentro, fazendo um caseado bem delicado e pequeno, para não ficar muito marcado, tá? Depois que nós caseamos ali, nós vamos então introduzir essa manta antes de fechar a boca. Observe como que eu vou fazer para encaixar essa boquinha ali. Eu achei mais fácil fazer assim do que casear já com a manta fixa na boca. Então, é uma opção que eu dou para vocês. Você pode já deixar com um pouquinho de cola também e casear antes de introduzir a manta, ou você pode fazer como eu, costurar a boquinha e depois encaixar a manta conforme eu estou explicando para você aqui no vídeo. Ó, dá certinho, só ter um pouquinho de calma e ajeitando certinho até ficar na posição correta para a gente fechar também as laterais. Pronto, já posicionamos a manta ali dentro. Eu vou começar a casear da parte de cima ali. E vamos dar toda a volta caseando essa boquinha todinha, tá? Depois de finalizada, você pode passar com o ferro quente para tirar as ruguinhas que ficaram ali, ó, que vai ficar bem lisinho, tá? Mas coloque um paninho por cima, um papel fininho de seda para não queimar o feltro. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa no nariz e no focinho. Ó, já caseei todas as partes. E agora, nós vamos marcar ali a boquinha. No molde, vai ter esse risquinho. Você pode usar o molde como gabarito, tá? E aí, eu vou fazer ponto frente atrás. Ó. Pra poder dar essa leve afundadinha na boquinha dele, tá? Aqui eu já recortei a língua e recortei uma parte do feltro rosa pink para fazer o fundo da boca. Posicionei a língua na parte de trás e colei, ó. Vai ficar dessa forma. E aí, eu vou posicionar o fundo da boca. Ó. Ah, tá grande ali, mas nós vamos recortar essa margem que vai sobrar. Você só vai colar essa parte rente ali da boca, ó, passando a cola em todo esse contorno. Vai colar esse feltro rosa. E aí, depois, nós recortamos o excesso, tá bom? Eu acho que fica mais fácil de posicionar sem que fique faltando ou sobrando em alguma das partes da boquinha. Então, você pode cortar grandinho mesmo e aí depois você só recorta os excessos. Pronto, na parte de baixo já posicionei 4 dentinhos, procurando deixar eles na mesma distância um do outro. Aí, os 2 dentinhos de cima, nós vamos colar no focinho, porque daí vai dar um efeito 3D na nossa peça, ó que legal. Procure posicionar os dentinhos de uma maneira que ele encaixe nos dentinhos de baixo. E aí, então, colamos o narizinho. Ah, eu esqueci de falar. No nariz eu também afundei ali as marcações, tá? Igual eu fiz na boca, fazendo pontinho atrás. Agora nós vamos posicionar a pálpebra no olhinho. Veja a posição que ele fica. Você pega da pontinha ali de dentro do olho e posiciona ela arcada. E aí eu só posicionei primeiro
para eu fazer uma marcação do olhinho ali para saber a posição que eu quero colocar a minha pupila, ó. Com a caneta mesmo eu fiz a marcação na posição que eu quero que fique a íris do olho, aliás, né? E aí, então, nós colamos bem todas as extremidades, não deixa nada sem cola, tem que ficar bem certinho, tá? E aí, então, com o auxílio de um palito de churrasco, na parte que não tem ponta, nós vamos molhar o nosso palito e vamos fazer, então, a pupila ali no meio. Não faça muito pequenininha não, tá? Deixe ela razoavelmente grande. Como você pode ver na imagem ali, eu aumentei o tamanho do palito. Ó, com o palito eu fui dando carimbadinhas até deixar do tamanho que eu quero. E aí, para ficar bem redondinha, bem certinha, com a pontinha do palito e pouquinho de tinta, eu fui dando o acabamento dessa pintura, tá? E também fiz um contorno bem suave em volta da íris do olho, passando ali nas bordinhas, sem exagero, você só dá uma molhadinha na tinta e vai fazendo o risquinho suave em toda essa volta, tá? Aqui eu vou passar cola quente somente na parte de cima da pálpebra, tá? Eu não vou colar por cima da íris do olho. Perceba a posição que eu tô colando a pálpebra. A pontinha de dentro, ela pega o cantinho do olho ali, ó, e ela vai ficar curvada, ó, como se ele tivesse com uma expressão de bravo. E tampando quase a metade da íris toda. Ó, pode ver que ele pega um pedacinho da íris, fica escondidinha, mas você só passa a cola ali naquela bordinha de cima, tá bom? Na parte de baixo ali deixa sem colar, que aí vai ficar esse relevo bem bonitinho. E aí então nós vamos posicionar essa boca linda. Olha que graça que vai ficando já. Posicione bem rente aos olhinhos. E aí nós vamos passando cola em toda a parte ali que pega no rosto. E aí, para adiantar o nosso trabalho, eu vou posicionando os alfinetes aonde eu quero que cole bem ali, sem que fique nada aparecendo. Essa partezinha de trás da boca, que fica aparecendo ali, não vai aparecer depois que nós colarmos e costurarmos essa cabecinha no corpo, tá? Porque ela fica costurada numa boa parte do peitoral do nosso Bowser, então não tem problema que fique aparecendo na parte de trás ali um pedacinho do fundo da boca. Então, já está com cara de Bowser praticamente finalizado o rostinho dele, tá? A sobrancelha nós não vamos colar ainda. Desvire os chifrinhos, eu costurei toda a margem dele, deixando só a parte de baixo ali em aberto para encher, tá? Eu vou fazer aqui o ponto zigue-zague, como se fosse um fuxico. E aí, então, depois de passar toda a volta ali a costura, nós vamos, com o auxílio da pinça, introduzir o enchimento. Não precisa deixar muito cheio não, tá? Na verdade, nem deve deixar muito cheio, somente o suficiente para ele ficar lisinho, porque nós ainda vamos finalizar a parte de cima ali franzindo, e aí vamos fazer o ponto atrás
Aliás, o ponto invisível para costurar esse chifrinho na cabecinha. Então, se você deixar muito cheio, você vai ter dificuldade de fazer esse acabamento. Posicione o chifrinho na cabeça, nas laterais. E aí já passo a agulha ali para a parte de cima para a gente começar a fazer o ponto invisível ao redor do chifrinho. Para facilitar, você posiciona um pouquinho de cola quente ali, mas só um pouquinho mesmo. E agora nós vamos costurar na cabecinha, fazendo ponto invisível bem pequeno, faço os pontinhos para ele ficar com um acabamento bem bonitinho, tá? Ó, você faz um pontinho no chifrinho, outro pontinho na cabeça, todos na mesma direção. Aonde um termina, inicia o outro. E dessa forma você vai puxando as linhas e escondendo o ponto. Um pontinho no chifrinho, um pontinho na cabeça e puxa a linha. No chifrinho, na cabeça e puxa a linha. E assim até finalizar. Bom, vamos iniciar o corpo. Eu fiz toda essa parte na máquina e vou mostrar para vocês como que eu fiz. Costurei toda a volta do corpo dele, deixando uma abertura somente em cima para encher, né? Aí, desvirar a peça. No caso, se você for fazer à mão, você não precisa deixar essa borda. Você pode recortar em cima da risca do molde e casear, tá? Ou então também pode costurar do lado do avesso e desvirar. Caso você vá costurar a mão do lado do avesso, faça ponto atrás, tá? Que aí fica bem parecido com a máquina. Os bracinhos nós costuramos toda a volta, deixando uma aberturinha somente na parte de cima. As perninhas eu costurei toda a volta e deixei a parte de baixo toda aberta. E o rabinho também eu costurei toda a volta e deixei só um pedacinho aberto. Já desvirei o bracinho, fiz um gabarito dos risquinhos da mão com o molde. E aí eu risco ali bem de leve com uma canetinha. Se você tiver a canetinha fantasminha, é melhor. Faço isso nas duas mãozinhas. E aí eu vou passar uma costura na máquina de costura, tá? Caso você não tenha máquina de costura, pode fazer à mão com ponto atrás também. Já adiantei também a parte do casco, né? Costurei ali as duas partes de cima. Fiz a marcação no meio da parte de baixo do casco para poder posicionar certinho e não ficar nenhuma parte faltando ou sobrando. Ó, prendi com alfinetes bem certinho ali para posicionar as partes igualmente. E aí nós vamos passar uma costura em toda a volta do casco, não vou deixar nenhuma abertura ali. Aqui eu já passei a costura em toda a volta do casco, ó. E aí, para desvirar essa peça, eu vou fazer uma pequena abertura ali na parte de baixo.
Para fazer o detalhe da barriga, fiz um sanduichinho de feltro e manta R2. Fiz com 2 camadas de manta R2, aí fiz esses tracinhos com canetinha de 2 em 2 centímetros de distância cada um, tá? Depois nós vamos passar uma costura ali, fazendo o gominho. Ali no cantinho da tela você pode ver mais ou menos como ficou, mas depois eu vou mostrar em detalhes. Enchi já todo o corpinho, deixando bem cheinho, bem estruturado. E agora eu vou fechar aqui com o ponto invisível, tá? Para finalizar. Agora sim, ó como que ficou a barriguinha. Eu passei a costurinha ali nos riscos que eu fiz, você pode fazer com a caneta fantasminha, porém eu fiz com caneta comum porque essa parte não vai aparecer mesmo, tá? Colei a parte do meio para posicionar na barriguinha. E assim também é uma forma de reforçar a segurança, né, do bonequinho, caso alguma criança vá manipular. E aí, para ficar um acabamento bem bonito, eu fiz uma costura invisível em toda a volta da barriguinha, olha só. Faça pontos pequenos para ficar bem delicado, com um acabamento bem perfeitinho, tá? Aqui nós já vamos começar a perninha, tá? Eu já fiz os pezinhos, enchi eles, deixei bem cheinho e finalizei ali a parte de trás com um ponto invisível também. E aí agora nós vamos fazer a perninha. Já deixei ela bem cheia e aí nós vamos fazer uma espécie de fuxico para fechar essa perna. Precisa deixar bem cheinha, então conforme você for franzindo ali embaixo, vai introduzindo fibra até que você perceba que essa perna está firme, tá? Lembrando que a linha precisa estar bem reforçada, passando pelo menos dublada na agulha, formando 4 fios. Passe então um pouco de cola na parte de baixo da perninha, onde nós franzimos. Posicione no pezinho e cole. Pressione até que essa cola seque bem. E aí então nós vamos costurar a perna no pezinho, fazendo ponto invisível em toda a volta dele.
Já fiz nas duas perninhas, já enchi o rabo dele também, porém não precisa deixar muito firme, tá? Você pode deixar ele lisinho, porém não ao ponto de deixar duro o rabinho, porque nós ainda vamos fazer uma dobradura ali no meio, curvando um pouco esse rabinho com ponto invisível. Então, se tiver muito cheio, depois nós vamos encontrar dificuldade e pode ficar arrebentando a linha, tá? Só deixe ele cheinho, porém não muito firme. E agora, depois de costurar com ponto invisível o rabinho no corpo, nós vamos dobrar essa parte do rabo bem na parte da curvinha ali, tá vendo? E pressionando com a mão para facilitar a costura invisível também nessa dobra. Então, comece a costurar. Esconda o nozinho na parte de dentro da dobradura e vai fazendo assim, um pontinho em cada lado. Tá vendo como é simples fazer o ponto invisível? E a peça fica super bonita, com um acabamento lindo. Você vai fazendo os pontinhos e vai puxando a linha. Certifique de que a dobradura está retinha, deixando o rabinho dobrado, sem que ele fique torto para os lados, tá? A costura deve ficar em uma linha reta ali. E agora nós vamos posicionar as perninhas dentro dessa cavidade do corpo. Eu passo uma quantidade razoável de cola para posicionar essas pernas. Lembrando de posicionar ela de uma forma que os pezinhos fiquem reto. E aí, então, nós vamos, para reforçar e deixar um acabamento bem bonito, nós vamos costurar toda a volta da perninha também com o ponto invisível. Lembrando, a linha tem que estar bem reforçada. Também já enchi as mãozinhas, os bracinhos, deixei bem firminho. E aí eu cortei uma tira comprida preta com 1,5 cm de largura para fazer os braceletes dele. Aí nós vamos posicionar uma na parte do bracinho, bem próximo ali daquela quina da axila dele, sabe? Passe a cola quente e cole. Não tem um comprimento exato, só cortei uma tira mesmo aleatória, porém a largura é com 1,5 cm. Cortei o excesso e agora eu vou fazer o bracelete do pulso. E agora, assim como as perninhas, nós vamos posicionar os bracinhos. Não tem erro, a posição é bem simples. Passo ali uma fileira de cola. E aí, então, nós vamos fazer o ponto invisível ao redor do bracinho, assim como na perna. Assim, fica bem reforçado e com um acabamento
bem bonito, tá? E pronto, assim ficou o corpo do nosso Bowser. Olha que graça que já tá ficando. Já está bem adiantado o processo aqui. Vocês viram que não é difícil, é super tranquilo de fazer. E agora nós vamos posicionar a cabeça do Bowser. Essa cabecinha tem que ficar posicionada na frente ali do peito, do ombro dele. A parte de trás vai ficar aparecendo somente um pedacinho para fora do ombro. Aproximadamente 2,5 dedos, 3 dedos no máximo, tá? Aparecendo atrás. Então, posicione ali na parte da frente, pressione a cola até que ela seque. Ou você pode colocar alfinetes ali, né, para adiantar o processo. E aí, então, nós vamos reforçar fazendo o ponto invisível em toda essa voltinha da cabeça também. Prontinho, já costurei toda essa voltinha. Veja como ficou. No caso da minha mão, que meus dedos são magrinhos, deu 3 dedinhos ali a parte de trás só aparecendo, tá? Então, como eu falei, aquela parte da boquinha que ficou à mostra atrás da cabeça nem vai aparecer. E agora nós vamos montar o casco do nosso Bowser. Aqui na parte de baixo do casco, eu passei a costura em toda a volta e fiz uma abertura ali no meio para desvirar essa peça. E aí eu vou recortar naqueles pontilhados que tem no molde, tá? Vou recortar para poder posicionar na parte do meio ali do casco e passei uma costura. Ó, vai ficar dessa forma. E essa costura vai dar o tamanho exato da parte verde do casco. Você medindo ali, ó, costura com costura, da parte de cima e da parte branca, vai dar certinho o tamanho, tá bom? Então, você vai posicionar o casco depois de medir tudo certinho ali, você posiciona com cola quente, para facilitar e não sair do lugar depois, não ficar torto. Pressionei um pouquinho até essa cola secar. E aí, então, também com uma linha reforçadinha, tá? Nós vamos fazer ponto invisível, pegando dessa linha que nós costuramos ali, com a costura do casco verde. E vamos fazendo ponto invisível em toda essa volta. Prontinho, depois de costurado ele vai ficar assim, só com essa bordinha aparecendo ali, tá? Aí eu já costurei todos os espinhos do casco, você pode costurar do lado avesso e desvirar também. E aí nós vamos fazer uma espécie de fuxico na parte de baixo ali também, passando o ponto zigue-zague em toda a volta. E aí nós vamos encher. Com o enchimento também não é necessário deixar muito cheio, só o suficiente para ficar lisinho, porque depois nós vamos colar esses espinhos no casco e se tiver muito firme, muito cheio, você vai encontrar dificuldade de dar um bom acabamento na cola,
tá? A cola acaba soltando nas laterais, porque vai ficar arredondado daí. Então, procure não encher demais. Encha só o suficiente para não ficar mole, né? E aí você puxa o fuxico ali, fechando então a abertura. Viu que ele fica praticamente uma gotinha? Eu já enchi todos os espinhos, agora eu vou posicionar esse casco nas costas do Bowser. Uma parte desse casco vai ficar aparecendo por cima da cabecinha dele, tá? Primeiro eu colei o meio, e aí depois eu passei o ponto invisível em toda essa volta do casco para ficar bem firme, com acabamento bem legal. Para fazer o detalhe da base dos espinhos, eu cortei uma faixinha com 1,5 cm laranja. E aí nós passamos cola no meio e puxamos as extremidades para o meio ali, colando, para formar uma espécie de cordãozinho, tá? E aí nós colamos ali na base do espinho. Aqui já todos colados, então fica assim, 4 espinhos no meio da costura e 3 nas laterais. Deixe eles posicionados da forma que está na imagem. E tá praticamente pronto o nosso Bowser. Só vou colar aqui os detalhes das pedrinhas metalizadas ao redor, né, dos braceletes. Olha que peça fantástica que já tá. E agora vamos fazer os detalhes, tá? Eu utilizei esse lápis de desenho com a ponta macia, grafite 8. Você encontra em papelarias, em armarinhos também tem às vezes. E eu sombreei ali levemente o contorno da pálpebra e sombreei a parte de cima da íris do olho. Também reforcei ali dando uma sombreada no buraquinho do nariz. E agora eu vou fazer as unhas. Se você notar, tem uma película por cima do feltro, ó, que deixa ela brilhante como uma unha mesmo. E eu vou ensinar você como fazer para dar esse efeito bem bacana na sua peça. No caso aqui já deixei todas adiantadas, só deixei uma para fazer junto com vocês. Pega ali o pedaço de feltro, você vai passar uma quantidade de cola e vai pressionar numa superfície lisa, pode ser numa régua de plástico, na tesoura. No caso da minha mesa, ela é bem lisinha, então ele descola facilmente. E aí forma essa película emborrachada, ó. Aí é só posicionar o molde ali e recortar a volta. O cabelo eu optei em fazer assim, pegar as duas partes, colar e deixar dubladinho. Dessa forma ele vai ter uma estrutura mais firme, mas você também pode casear e encher com fibra, conforme o seu gosto. Eu preferi fazer dessa forma mesmo.
Passei cola somente ali na parte de baixo do cabelinho e posicionei um pouquinho abaixo da costura, na parte de trás da costura da cabeça. Ó, tá vendo? Ficou um pouquinho para trás da costura. E aí, então, nós vamos pegar a segunda camada do cabelinho, que é a franja 2. E aí, nós vamos passar um pouquinho de cola ali na base. E posicionar um pouquinho à frente da costura da cabeça. Dessa forma, vai dar esse efeito 3D no cabelo dele. Opa! Faz parte, faz parte. E aí, somente a franja número 1 eu decidi não dublar. Eu deixei separadas as duas partes, tá? É opcional daí, mas eu achei que assim ficou mais legal, deu mais volume no cabelo. Colei uma parte e colei a outra parte do lado. Ficou dessa forma. Olha que bacana o efeito. Porém, vocês viram que ficou um vão ali entre a cabeça dele e o casco. Nós vamos dar um jeito ali. Ó, com o lápis, eu esfumei ali o risquinho da boca, reforcei ali o risquinho do nariz também. E com o giz de cera seco branco, eu fiz esses pontos de luz ali, ó, um risquinho branco no narizinho, um risquinho branco no focinho. E com o lápis também eu fui sombreando, fazendo alguns detalhes de fios no cabelo. Lembrando que também sombreei com o giz de cera seco laranja, é um pouquinho mais escuro do que o amarelo, nas partes em relevo do focinho, ali toda a volta da boquinha e do focinho, tá? E aí depois você pode fazer um tracinho também com um lápis de escrever ali, lápis de desenho. A sobrancelha dele também posicionei. Deixe ela como se ele estivesse meio bravinho, assim, né? E na parte de trás, para não ficar aquele vão, eu cortei o cabelo número 1, que é o maior, e nós vamos colar como se fosse um moicano na parte de trás da cabeça. Eu já vou mostrar como que vai ficar, tá? Ó. Você cola dessa maneira. Posiciona assim. Passa só um filete de cola ali para posicionar e ele ficar soltinho. Tá vendo? Fica bem legal, ó. E tampa aquele vão entre a cabeça e o casco. E agora o detalhe do nosso Bowser. Veja que eu fiz pontos de iluminação com giz de cera seco ali nas bochechinhas, na pontinha do nariz e na língua. Reforcei com o lápis também em volta do focinho, da boquinha, né? Bem suavemente você esfuma ali com o lápis. E vai ficar esse efeito 3D super lindo. Você também faz ali nos vãozinhos dos dedinhos. E olha como que ficou, gente. Olha que graça. E esse é o nosso Bowser. Gostaram? Espero que vocês façam. Curtam o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. E todas as informações estão na descrição. Um beijo!